Momento muito difícil, né? Não existe como classificar diferente disso. Momento com 7 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro sem um triunfo, né? Na verdade, com um empate e 6 derrotas. Então, momento muito difícil. A resposta é serenidade, né? E trabalho. Acho que a gente já teve outros momentos difíceis ao longo dos 4 anos, que eu estou aqui, praticamente 4 anos, e com serenidade e com trabalho a gente conseguiu superar, né? Eu acho que cada vez mais o clube se fortalece com os momentos difíceis e sabe sair deles. Ulisses Gama, do Bahia Notícias de Salvador FM. Presidente, hoje se confirmou a chegada do volante Luizão. Com essa contratação, é possível que alguns dos atuais volantes do grupo que estejam no elenco saiam? Bom, primeiro que são os atletas que estão no clube hoje têm contratos, né? Contratos em vigor, seja até o final desse ano, seja por períodos mais longos, né? Qualquer saída deve ser eventualmente combinada primeiro com a avaliação técnica do treinador e da comissão que chega, e segundo, com circunstâncias de oportunidade, principalmente de circunstâncias econômicas, né? Ninguém rompe o contrato unilateralmente. Então, isso não está na pauta imediata, mas se acontecer, será sempre fruto de avaliação técnica e de comum acordo, porque o clube tem contrato e é conhecido por honrar os seus contratos. Marcos Valença, da Rádio Sociedade. Boa noite, presidente. Durante o processo eleitoral, você citou que o principal erro da sua gestão teria sido o futebol. Com os resultados, qual a análise que você faz desse seu segundo mandato no futebol? Não foi exatamente isso que o principal erro foi o futebol, né? Foi que o futebol não conseguiu avançar na mesma dimensão das conquistas que a gente teve fora de campo. Por exemplo, a construção do CT, o avanço econômico do clube, né? E eu entendo que a gente fez uma mudança grande na virada da gestão, como a gente tinha combinado e proposto aos próprios sócios e torcedores que participaram da eleição. E a gente teve um primeiro ciclo que foi bem avaliado, inclusive com um título que a gente buscava há mais de 3 anos, que é a Copa do Nordeste. Começamos bem o Campeonato Brasileiro, mas uma sequência de 7 jogos sem triunfo nos traz a análise necessária da mudança, né? E é isso que a gente está fazendo. Mário Júnior, da Metrópole FM. Presidente, poderia falar a respeito da placa que foi fotografada nos vestiários de Pituaçu? Como segue a meta da competição? Engraçado isso, né? Quando a gente está na fase ruim, tudo vira polêmica, né? Então, é bom a gente ter a oportunidade de explicar para o torcedor. A gente faz uma meta, né, que serve para, dentro das circunstâncias, a cada 5 jogos, criar metas específicas de alcance, e essa meta é variável, né? A gente não tem a mesma meta a cada 5 jogos. Varia pela análise que a gente faz dos adversários, se são jogos dentro, se são jogos fora de casa, e a gente cria isso e busca que essas metas, conjuntamente, elas nos deem um resultado esperado, planejado no começo da temporada, que é uma classificação para a fase de Libertadores, né? Para o grupo de Libertadores, pelo menos a pré-Libertadores. Esse é o nosso objetivo. Essas metas todas somadas, elas nos dão, se conquistadas, o alcance dessa super meta, dessa meta principal do ano, que é o alcance da Libertadores. Então, naturalmente, quando você analisa fora de contexto, apenas 5 jogos, sem analisar quem são os adversários, se são jogos dentro e jogo fora, a gente pode ter uma avaliação errada daquela meta, mas a nossa meta, desde o começo, a gente tem dito, é figurar entre os 10 do Campeonato Brasileiro e, se possível, alcançar uma vaga na pré-Libertadores ou mesmo na Libertadores. Nilson Luiz, da Itapona FM. Como você tem convivido com esse momento de cobrança e insatisfação da torcida com o seu trabalho? Eu acho, assim, Nilson, quem está no futebol tem que estar pronto para esses momentos, né? Ser presidente do Bahia é para poucos, né? É para quem tem coragem. E a coragem, ela é estabelecida nos momentos ruins. Nos momentos bons não precisa de corajosos, não. Então, eu estou aqui porque eu tenho capacidade para estar, tenho a serenidade para tomar as decisões corretas nos momentos ruins, né? E eu vejo com muita humildade, muita tranquilidade, que meu papel agora não é reagir de forma intempestiva, acalorada ou nervosa, como muitos acham que a gente vai reagir, né? A minha experiência, felizmente, me deu a capacidade de, nos momentos difíceis, ter serenidade e trabalhar. Del Machado, os Feras da Bola. Diante das últimas participações em Brasileiro, onde o Bahia só ganha em média 12 partidas de 38 e na reta final sempre periga o rebaixamento. Qual o planejamento a partir de agora, em que o Bahia está na 15ª posição? Desculpa, mas não concordo com a pergunta. Mas eu concordo com a pergunta em relação à última participação no Brasileiro, que a gente sofreu bastante, muito mais do que a gente tinha planejado. Esse ano a gente está reagindo de forma diferente, né? Não deixamos chegar no momento de crise tão aguda. O momento é muito ruim, porque estamos 7 jogos, assim como ficamos no ano passado, 7 jogos sem triunfo, mas a nossa capacidade de reação, ela vai nos tirar disso, eu tenho segurança disso, pelo trabalho que está começando a ser desenvolvido agora, de mudança. A nossa capacidade e o nosso preparo para enfrentar momentos difíceis serve para esses momentos.
Porque nos momentos bons, há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, a gente estava comemorando bastante um título inédito. Agora está na hora de enfrentar os momentos ruins. Gabriel Rodrigues, Jornal Correio. O Bahia tem a segunda pior defesa da Série A, filme repetido de 2020. Você pretende reestruturar o sistema defensivo, já que as peças contratadas e que já estavam no elenco não estão correspondendo? Olha, Gabriel, eu acho que a correspondência ou não das peças contratadas vai ser feita pelo treinador, né? Isso, a sua pergunta é muito precisa, porque ela também me incomoda muito, né? A gente viu no ano passado um time muito aberto e com entre as defesas mais vazadas do campeonato, em alguns momentos, inclusive, com a defesa mais vazada do campeonato, e agora a gente vê novamente esse filme. Talvez seja o grande ponto de correção que a gente precisa fazer no que se refere a dentro de campo. Agora, eu acho equivocado, inclusive, sob o ponto de vista de leitura de futebol, a gente atribuir isso aos jogadores da linha defensiva. A gente sabe que, às vezes, um time pode ter os melhores zagueiros do mundo, mas se joga de maneira exposta, excessivamente exposta, aqueles zagueiros ou os laterais não são capazes de evitar uma sequência de gols contra, por exemplo, a defesa mais vazada ou uma das duas mais vazadas do Campeonato Brasileiro. Douglas Santana, sba.com. Belintani, naturalmente que o clube precisa se reforçar para a sequência da Série A e evitar o mesmo vexame de brigar para não cair, como foi em 2020. Recentemente foi falado do interesse da diretoria sobre trazer mais 2 reforços. Com a chegada de Luizão, como fica essa situação e o que você, juntamente com o Júnior Chávari e Lucas Drubsky, tem feito para, fora das 4 linhas, para amenizar a situação do Bahia na Série A? É importante, a gente fala muito de reforço e eu concordo que o elenco precisa de reforço, a gente vem buscando já há algum tempo, né? Anunciamos agora o Luizão e traremos pelo menos mais um atleta, e talvez 2, mas isso analisando logicamente com a comissão que acaba de chegar, com o nosso departamento de análise de desempenho, mas também não acreditamos que a chegada de reforço é a única forma que tem para resolver problemas, né? Não há solução milagrosa que seja simplesmente trazer jogadores novos e não trabalhar também a elevação de qualidade, de intensidade dos jogadores que já temos e também olhar para o nosso 23 e sub-20, né? O nosso sub-23, salvo engano, dos 11 jogadores que estão jogando titular, 7 ou 8 são de idade sub-20. Isso é muito importante, né? Estão sustentando uma competição em bom nível, mesmo estando numa idade abaixo da média daquela competição. E, consequentemente, o nosso sub-20, que também até tem sofrido mais no Campeonato Brasileiro, pelo fato de grande parte do time do sub-20 estar jogando o 23 e a gente está com o sub-20 muito jovem, né? Isso é proposital, fez parte do planejamento e do ajuste para esse ano. Isso, num momento como esse, ajuda, né? Jogadores jovens de 18, 19, 20 anos de idade que conseguem responder, às vezes, coisas que a gente não espera, né? E a gente tem que olhar para isso, mas também, logicamente, olhar para reforços e ver em que ponto a gente vai precisar junto com a comissão técnica. Fábio Passos, da TV Band Bahia. Boa noite, presidente. O que você pode falar sobre o salário dos jogadores? Se estão em dia? Não estão em dia. A gente tem falado bastante sobre isso, né? Nós temos ainda o débito do ano passado, que está sendo muito conversado, dialogado de forma transparente. É impossível no ano de... isso em relação à imagem, né? Salário sim. Eu estou falando em relação à imagem porque a gente sempre analisa o todo, né? Essas imagens do ano passado estão sendo muito conversadas, dialogadas. É impossível no ano que a gente teve um déficit de 52 milhões, no ano seguinte a gente pagar todo esse déficit. O que a gente precisa é de transparência, diálogo, compreensão e planejamento. É o que a gente tem feito com os jogadores em relação a essas imagens atrasadas, de forma que a gente tenha a expectativa de tentar encerrar o ano com tudo isso suprido. Essa é a nossa expectativa, e eu diria ao torcedor que, apesar do momento ainda ser muito difícil, a gente já passou pelo pior momento financeiro do clube e as expectativas agora são de aos poucos ir melhorando. A última pergunta é de Jailson Barão, da Rádio Excelsior. Presidente, já foram 16 contratações, sendo que poucas delas trouxeram ganhos desportivos efetivos. Como corrigir esses erros recentemente de montagem do elenco e não gastar além da conta com dinheiro curto? Eu acho que isso procede na leitura do momento, né? A gente tem uma janela de avaliação que são 7 jogos sem triunfo. Quando a gente analisa 7 jogos sem triunfos, a gente termina sendo mais rigoroso não só sobre a avaliação dos jogadores que chegaram esse ano, como também dos jogadores que já estavam aqui ano passado, né? Numa crise de 7 jogos sem vencer, isso eu estou falando de Campeonato Brasileiro, excluindo o triunfo da Copa do Brasil, numa crise de 7 jogos sem vencer,
toda análise é deficitária, né? A análise do todo é deficitária, seja em relação aos jogadores que chegaram, quanto aos jogadores que já estavam, né? O rendimento do time nos últimos jogos caiu muito do elenco como um todo, não especificamente em relação às novas contratações. E é bom sempre lembrar que a gente, diferente dos outros anos, a gente montou um elenco esse ano com a folha que é quase 30% menor do que a folha do ano passado, e além disso, praticamente não gastamos dinheiro na aquisição de atletas. Então, se ano passado a gente, em 2019, 2018, 2017, 2016, né, desde 2016, o Bahia vem com uma política de aquisição de atletas no mercado. Esse ano é o primeiro ano desse ciclo que a gente praticamente não investiu em aquisição. Portanto, teve que buscar jogadores livres ou com parcerias para conseguir montar o elenco justamente pela crise financeira, porque eu digo sempre assim, a gente tem um momento que é muito delicado. A gente precisa ter uma resposta em campo à altura do que o torcedor merece, mas com tranquilidade para que o Bahia, no momento difícil, não comece a gastar um dinheiro que não tem e isso termine prejudicando o clube no futuro. Eu não quero dizer com isso que a gente não vai fazer novos investimentos. O que eu quero dizer é que esses novos investimentos sempre serão feitos no momento das escolhas, no momento do planejamento, considerando que nós não queremos, por causa de uma crise de um ano, do momento difícil de 1 ou 2 anos de pandemia, terminar prejudicando toda a saúde financeira que a gente demorou muitos anos para conquistar, e nesses 2 anos a gente tem um enfrentamento muito grande. Por isso que eu digo serenidade, mas logicamente com o incômodo necessário, que tira a nossa noite, que nos agonia, que nos deixa angustiado também, mas sem desespero para achar que a gente pode sair daí fazendo milhões de assinaturas de cheque e gastando dinheiro que a gente não tem. Né? Não faremos isso, mas estamos muito incomodados e trabalhando com um propósito muito claro de que o momento que nós estamos passando e o momento em que nós estamos na tabela, a posição que nós estamos na tabela, está longe de ser a que o torcedor merece e a que a gente planejou.